tarde, pessoal. Olha eu aqui, amém? Estamos aqui mais uma tarde, né, para a gente meditar na palavra do Senhor, amém? E eu quero te convidar a passar entre 20 e 23 minutos juntos para a gente falar um pouquinho daquilo que Deus ele quer se revelar, tanto a mim como a você, amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento. É o Senhor, Deus, que trabalha em nosso favor. É o Senhor que faz acontecer o improvável, Senhor, nas nossas vidas. E nós convidamos o Senhor, o Teu Espírito Santo, para que venha falar o nosso coração, para que nós possamos estar sendo moldados a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém, igreja? Tudo bom? Mais uma vez. Eu sou Silvânia. Prazer, né? Vocês meninas que já me conhecem. Você que ainda não tinha entrado numa live nossa. Amém? A gente vamos passar aqui uns 23 minutos, mais ou menos. Estourando 25 minutos, mas eu quero menos. Mas meditando em uma palavra que vai falar ao nosso coração. Amém? Ministro aqui sobre o ensino. E ontem nós falamos um pouco sobre fé, né? Mas não a fé que está lá no livro de Romanos, não. Né? Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 11. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. A gente falou sobre um tipo de fé. Um tipo de fé. E, amados, o que Deus colocou no meu coração foi falar sobre uma fé fraca. Não podemos ter uma fé fraca. Eu citei ontem, nós podemos até... A nossa fé, ela pode estar até pequena. Como tem um caso na Bíblia de um homem que precisava de uma cura e ele chegou até Jesus pedindo aquela cura e que acontecesse aquele milagre, né? E o Senhor falou assim: se você crer, você será curado. Então, ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Me ajuda porque a minha fé ela é pequena. Ela é pequena. Ele reconheceu que a fé que ele estava sobre aquela situação era uma fé pequena. Mas o Senhor ele deixou declarado que mesmo que a sua fé fosse menor do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes das hortaliças, é a mostarda, é a semente da mostarda, é a minorzinha, minúscula. O Senhor disse na palavra dele, que se você, mesmo que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá ao monte, ergue-te e lança-te acolá, e esse monte vai ouvir a ordem dada por você, porque você creu, mesmo com a sua fé pequena. O monte, para a gente, são os problemas diários. São os problemas que se levantam, são os problemas que nos atingem dia após dia. São os problemas, esse é o monte, é o nosso monte. Todos os dias nós temos montes, irmãos, para vencer. Todos os dias. Oi, Cris, seja bem-vinda, amada. Então, ontem nós falamos sobre isso. Não tenha uma fé fraca. Não tenha uma fé fraca. Ah, mas eu não posso estar fraco na fé? Não, não assuma isso não. Você pode estar com a sua fé pequena, que é bíblico. A sua fé pequena. Mas mesmo com a sua fé pequena, você sabe, porque você sabe. Que se você disser o mal cai por terra, você crendo, esse mal vai cair por terra, no nome de Jesus. E nós fomos ali no Salmo 66, né?
no Salmo 66, aonde diz o seguinte, cadê? Salmo 66. O versículo é o 16. Olha o que é que ele diz. Só estou relembrando o que nós falamos ontem, para dar continuidade. O versículo 17, né, que eu falei? Não, 18. 16 ao 18. Olha o que diz, do 16 ao 18. Ele diz o seguinte: vinde e ouvi. Está chamando, venha e ouça. Todos os que temeis. Esse temer aqui é de respeito ao Senhor. Todos os que temeis a Deus. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Versículo 17. A ele clamei, ao Senhor. A ele clamei com a minha boca. E ele foi exaltado pela minha língua. Aí ele diz: se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Olha o que o salmista estava falando para Deus. Ele estava passando por um monte de problema. Um monte de problema. Ah, mas eu passo por problemas? Eu sou crente, eu posso passar mais por problemas? Claro que pode. O salmista era o homem segundo o coração de Deus e ele foi exortado pelo Senhor grandemente. Todas as vezes que ele falhava. E ele era perseguido. Né? Se aí você lembrar de Saul, que por ciúme dele, por inveja, pensando que ia perder o reino para Davi, quando as mulheres começaram a... Davi era um homem de guerra, saía para as batalhas, quando ele chegava o povo se alegrava. E as mulheres, uma certa vez, começaram, junto com o povo, a cantar. Saul venceu 1000, Davi venceu milhares. E aí, nesse momento, Saul ouviu e entrou um espírito de inveja, de ciúme na vida de Saul. E a partir daquele momento, Saul decretou no coração dele que iria matar Davi. E através dessas atitudes de Saul, Davi passou por muita perseguição. Muita mesmo. Então, a gente não pode dizer assim, mas não pode acontecer isso. Se você é crente, não pode acontecer nada, essas coisas, essa prova com você. Isso por que não? Se o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então ele está dizendo, olha, eu não estou oferecendo a você, né, parafraseando aqui, eu não estou oferecendo a você uma vida só de alegria, vamos botar assim. Mas você está oferecendo uma vida de prova também. Em primeiro lugar, vão te perseguir porque você é o meu servo. Porque você agora é minha serva. Vai existir perseguição. Então, o Senhor, ele não nos prometeu uma vida aqui nessa terra de tranquilidade. Não, nós temos os nossos momentos, glória a Deus. Porque ele sabe. Ele sabe que, como diz a palavra, né? Ele conhece a nossa estrutura. Então ele sabe. E nós temos momentos bons, momentos agradáveis, graças a Deus. Mas também, irmãos, nós passamos por provas, por adversidades. Aí eu escrevi aqui algo seguinte, falando sobre a fé fraca, né? Quando nós podemos dizer que, quando nós adquirimos, vamos dizer assim, quando nós adquirimos uma fé fraca. Quando nós adquirimos uma fé fraca? Eu escrevi aqui, quando nós ouvimos um evangelho raso. Um evangelho sem profundidade. Um evangelho que não fala sobre renúncia. Um evangelho que não fala sobre pecado. Entendeu? Um evangelho que não fala que eu tenho que amar os meus inimigos. Eu tenho que orar por aqueles que me amaldiçoam. Eu tenho que amar aqueles que me perseguem.
Quando eu não ouço esse tipo de evangelho, eu me torno um cristão fraco. A minha fé, ela é fraca. E uma fé fraca, irmãos, quando a pessoa tem uma fé fraca, a pessoa não tem, ela está mostrando que ela não tem uma estabilidade emocional e nem espiritual. Por quê? Porque ela não conhece. Ela não conhece a palavra. É como a gente ouve muito, né? Amor, 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 porque o Senhor, Ele ama, porque Deus não vai deixar você se perder, porque isso bota a gente como fosse até superior ao próprio Deus. Deus é amor, mas Ele é juízo. Deus é amor e é misericórdia. Por que Ele é misericórdia? Porque Ele nos dá a oportunidade todos os dias de nos rendermos a Ele, reconhecendo os nossos limites, reconhecendo que Ele é Senhor e que nós somos limitados. Ele é imutável, Ele não muda. Nós mudamos. Amém? Então, ele falou aqui no 66, né? 17 e 18. Ele disse aqui. Aí no 18 ele falou bem assim, ele louvou a Deus, ele disse a ele, ao Senhor, né? A ele clamei, ele falando, né, o que ele fez com Deus, a oração dele. A ele clamei, clamei com a minha boca. Ele foi exaltado pela minha língua, ele exaltou o Senhor, ele clamou o Senhor, exaltando, dizendo que o Senhor era isso e aquilo. Aí depois ele disse, se eu atender a iniquidade no meu coração, porque quem já não teve vontade de dar um troco em alguém que se levantou contra você? Quem não teve a vontade de dar o troco, vamos dizer assim, a gente se vingar mesmo? Quem não teve? Só que a diferença do verdadeiro cristão é que até a vontade vem, porque ela pode vir que é a tentação, faz parte da tentação. Mas quando vem, o Espírito Santo logo fala ao nosso coração e a gente não faz. Senhor, Tu és a minha justiça. Aí vai orar a Deus, Senhor, coloca essa pessoa diante do Senhor. Então, quando você faz isso, você não está atendendo no seu coração a iniquidade, o desejo de fazer o mal também, de desejar o mal também. E é isso que Davi está dizendo. Eu não atendi, eu clamei ao Senhor, exaltei o Senhor. Aí ele disse, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Ele tinha consciência disso. Aí ele diz no versículo 11, mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Olha que coisa linda. Por que foi que ele tinha essa certeza, essa convicção, que Deus tinha ouvido a oração dele? Porque ele declarou no versículo 18 que ele não atendeu à vontade do eu dele, à vontade da mente dele. Ele não atendeu no coração dele a iniquidade, porque ele sabia que se ele atendesse, o Senhor não o ouviria. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Jeremias, capítulo 33, 3. O Senhor diz, clama a mim, e eu te ouvirei. E me manifestarei a ele, no caso a gente. E mostrará a cada um de nós, né, o que ele tem ainda para fazer na nossa vida. Como eu estou falando meio assim, deixa eu vir aqui em Jeremias 33, 3. Deixa eu ver aqui. 33, versículo 3. Olha o que ele diz. Clama a mim e responder-te-ei. Isso aqui é o Senhor falando. E anunciar-te-ei coisas grandes
e firmes, que não sabes. Aleluia. Por isso que o salmista diz: eu clamei ao Senhor e ele me ouviu. Mas ele declarou depois: se eu atender a iniquidade, o desejo ruim no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque o Senhor, irmãos, ele não é contra a palavra dele. Deus, ele é imutável, ele não muda. Ele não muda. Somos nós que temos que nos aproximarmos mais do Senhor todos os dias. E ele diz aqui, ó, então eu coloquei aqui, ó, quando é que a gente tem adquire uma fé fraca? Quando você ouve um evangelho fraco, um evangelho raso. Já foi para uma igreja? Você já foi em um culto e você ouviu um evangelho raso? Só de satisfação emocional? Só para satisfazer o ego, o desejo das pessoas que estão ali? Eu já fui. Entendeu? Só para satisfazer o desejo? Ah, mas também a gente só vai falar palavra dura? Não! Mas até nas palavras lindas de Jesus, que a gente, coisa como pregar amor, se você olhar nas entrelinhas, Jesus está repreendendo. Lembra lá daquela passagem onde Jesus estava com os discípulos, né? Entraram lá em outra cidade e Jesus sentou, daqui a pouco as crianças, a Bíblia diz que as crianças, né, começaram a vir, as crianças começaram a vir até Jesus, né? E Jesus ali sentado, conversando com as crianças e tal. Aí um dos discípulos olhou e disse: Senhor, não, ele disse que ia mandar sair as crianças, tirar as crianças dali. Jesus olhou para ele e disse: epa, não manda elas embora não. Porque delas pertence o reino dos céus. O que foi que Jesus estava falando para aquele discípulo nas entrelinhas? Você não sabe o que significa adquirir o reino dos céus. Como adquirir? E ele deu o exemplo das crianças. Porque a criança briga aqui com um coleguinha, chora isso e aquilo, daqui a pouco estão os dois correndo. Tem um coração quebrantado. E mesmo naquela situação, Jesus fez um ensinamento. Deu mais um ensinamento àquele discípulo. Que ele entendesse. Então, aqui no capítulo... Deixa eu ver aqui. No capítulo 11 de Salmos, diz o seguinte, 10, 11. Olha bem, para aqueles que dizem, não, você está na prova. Ah, você está passando por prova. Não, se você está passando por prova, tem alguma coisa errada na sua vida. Irmãos, pelo amor de Deus. Muitas das vezes primeiro, a gente não é 100% certo. Glória a Deus. Não somos de forma nenhuma. O único justo mesmo foi Cristo. Todos nós erramos, todos nós pecamos todos os dias. Seja por obra, seja por pensamento, seja consciente, seja inconsciente. Nós pecamos. Não vivemos na prática do pecado, mas nós pecamos, nós erramos o alvo. Então, às vezes tem pessoas que só sabem acusar. Está passando por isso porque está no pecado, olha, deve estar fazendo alguma coisa errada. Olha, porque isso, olha, não sei isso e aquilo. Não, irmão, não é sempre assim, não. É só olhar para a Bíblia, é só olhar para os discípulos, é só olhar para os servos do Senhor. O que eles passavam, as provas que eles passavam. E eles eram fiéis, procuravam ser fiéis ao Senhor. E diz aqui o 11, versículo 11, olha bem. A gente anda rápido. O Senhor prova. Ele prova, que é uma prova, vem de provação. O Senhor prova o justo. Mas a sua alma
aborrece o ímpio e o que ama a violência. Então, você é justo, foi justificado por Cristo. A gente procura andar na palavra, a gente procura fazer aquilo que Deus fala para a gente fazer. Mas, infelizmente, às vezes não, irmão, muitas vezes, nós somos provados. E é como eu falei ontem, é nessas provações que nós iremos glorificar o nome do Senhor nas nossas vidas. E nós iremos crescer na nossa fé, através da nossa perseverança. Amém? Então não tenha uma fé fraca. Você pode ter até uma fé pequena. Uma fé pequena, mas fraca não. Porque na fé pequena, você ainda tem força e poder no nome de Jesus de dizer ao monte para ele se erguer e ser lançado do outro lado, que é os problemas. Aqui no Evangelho de João, né, que é matéria nova, eu tenho ainda 5 minutinhos, eu quero ministrar até 25 minutos. João capítulo 13, olha o que Jesus diz. 13, versículo 7. 13, 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu lhe não lavar, não tens parte comigo. Qual foi essa situação? Jesus já estava próximo para a entrega dele na cruz do Calvário, passar pelo processo, né? E Jesus foi lavar os pés dos discípulos. E Pedro, como sempre, né? Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse a ele: olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não estão entendendo. Mas mais tarde, vocês vão entender. Vocês vão entender. Então Pedro, né, como sempre, se manifestou e disse: não, Senhor, os meus pés não. Né? Ele disse-lhe: nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Que lavagem é essa que o Senhor quer dizer para a gente? É a lavagem do nosso coração. É a lavagem do nosso coração. Então, um evangelho raso, ele não fala sobre essa lavagem. É lavagem de renúncia, falar de renúncia. Porque quando você está passando, você recebe só um evangelho raso, que só quer falar de amor, mas não fala do juízo, não fala do fogo consumidor, que é o mesmo, que está na mesma passagem. Não fala que a gente tem que renunciar à raiva, a gente tem que dominar a raiva quando ela vem, a gente tem que procurar mesmo se esforçar para perdoar. Evangelho que não fala de renúncia não é evangelho, irmãos. É a mesma coisa a gente preparar um filho. Nossos filhos, a gente não prepara filho, a gente não tem filho para o mundo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu crio meu filho para o mundo. Não, eu crio meu filho para ser um servo do Senhor. Mas eu vou preparar ele para ele saber tomar as decisões certas nesse mundo que nós estamos. É diferente, não é diferente? E que preparo vai ser esse? Vai ser um ensinamento. As nossas experiências que nós tivemos, os nossos conselhos, mostrando o que é certo, o que é errado, mostrando a eles que depende da decisão deles, se eles querem bênção na vida deles, ou se eles vão querer maldição. Mas tudo vai depender da obediência deles a Deus. Existem princípios. O Evangelho ensina sobre princípios.
Então não tenha um evangelho, uma fé fraca. Não tenha uma fé fraca. Se fortaleça no evangelho de Cristo. Procura ler o evangelho de Cristo nas entrelinhas. E Deus é Ele que vai nos dar vitória. Como ontem eu comentei no outro vídeo de ontem, sobre a vitória que Deus me deu. E eu estava precisando daquele milagre. Eu estava precisando daquele milagre na minha vida. Para testemunhar, porque crente tem que ter testemunho. Não é hoje Deus fez um milagre, daqui a um ano Deus vai fazer um milagre. Eu vou ver daqui a um ano um milagre na minha vida. Não, irmãos. Nós temos que ter testemunhos diários do poder de Deus na nossa vida. Amém? Vamos agradecer a Deus? Deixa um abraço para vocês. Senhor, Deus e Pai, compartilha, viu? O pessoal não está compartilhando. Vamos fazer, pede para o pessoal estar se inscrevendo aí, em nome de Jesus. Amém? Estou precisando de inscritos aí para a gente avançar. Em nome de Jesus. Ensinar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Que é como o grãozinho de mostarda, viu? Pequenininho, mas a árvore é grande. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, muito obrigada. Obrigada pela vida das minhas irmãs. Obrigada pela vida, Senhor, daqueles que estão aqui comigo agora, elas. E a vida, Senhor, daqueles que vão, Senhor, participar, ouvir. Muito obrigada. Obrigada porque o teu evangelho é o poder de Deus na vida de todo aquele que nele crê. Que nós venhamos edificar nossa casa espiritual na rocha, que é a tua palavra. Nos ensina, Senhor, mais e mais. Nos faz ver os seus milagres. Participar dos teus milagres, Senhor, para que nós venhamos ser testemunhas vivas nessa terra, desse Deus poderoso que nós servimos. Agradeço ao Senhor e coloco todas elas, todos os meus irmãos e minhas irmãs diante de Ti, no poder que há no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, minhas irmãs? Cris, um beijo, Cris. Oi, bolo da Josi. Um beijo, Deus abençoe, prosperidade e bênçãos, principalmente as espirituais, que é o que a gente mais precisa. Amém? Ó, um cheiro, fica com Deus, em nome de Jesus. Até segunda, se Deus permitir. Glória a Deus, fica com Deus.